Então vamos lá, boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos estar lendo o último capítulo do livro de Apocalipse. O último capítulo das Escrituras Sagradas, né? Então, a semana passada a gente falou sobre o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém Celeste, né? Deus irá criar um novo céu e uma nova terra. Jesus diz: eis que eu faço nova todas as coisas, né? Porque os céus e as terras passarão, como o Márcio leu aqui, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, essa terra que nós vivemos, o céu, tudo passará. Assim como esse corpo que desvanece, esse corpo que envelhece, esse corpo que morre, nós seremos revestidos de um corpo que não morre, eterno, né? Então, todas as coisas se farão novas. E a semana passada também a gente falou sobre o plano de Deus, né? Comparando Gênesis, né? Qual era o plano de Deus no Gênesis, quando Deus vinha toda a tarde falar com Adão, né? Então, qual era o porquê que Deus vinha toda a tarde falar com Adão? O que nós falamos semana passada, né? E agora aqui no capítulo 22 culmina o livro do Apocalipse, ainda na continuação ainda do capítulo 21, quando ele vê a Jerusalém Celeste, né? E aqui ele vem e diz assim, capítulo 22, versículo 1, né? Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então lembra que a cidade santa, ela não tem templo, porque nem luz, nem sol, porque a luz dela é o Cordeiro e Deus, a presença dele, que está ali na cidade santa, né? E a cidade ilumina o universo, não precisa de sol e nem lua, né? Então João diz que ele viu então que do trono de Deus brotava o rio da vida. Você veja que lá no Gênesis, quando fala a localização, fala de 4 rios que passavam ali, né? Aqui, João diz aqui, ó, aí eu vi o rio da vida, que procedia diretamente do trono de Deus. E o interessante é que no versículo 2 ele diz assim, ó, no meio da sua praça, em ambas as margens do rio, então, está aqui o trono de Deus, sai do trono de Deus o rio. E na praça da cidade, a cidade santa tem uma praça, ok? E na praça diz assim, em ambas as margens do rio, tanto à esquerda como à direita, onde o rio passa, estava a árvore da vida. Você lembra da árvore da vida do Gênesis? Uhum. Não é? Eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Então, quando a serpente chega e tenta a Eva e fala para Eva, é verdade que Deus proibiu vocês de comer toda a árvore aqui do... Não. Toda árvore a gente pode comer, a gente não pode comer só da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uhum. Porque aí a serpente falou, no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal e tal e tal. Ali começa a história humana da redenção na queda do homem. Porque o que acontece? A Eva come do fruto do conhecimento do bem e do mal. O bem eles já conheciam, porque estava no paraíso. No paraíso não existia mal. Agora, eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. E para eles conhecerem o mal, eles têm que sair fora do paraíso, porque lá não tinha o mal. Aí eles são expulsos, e aonde nós estamos hoje nós conhecemos o bem e o mal, não é? Nós conhecemos o bem, que é Deus, conhecemos as coisas boas, a saúde é um bem, não é? A prosperidade é um bem, todas as coisas boas, os alimentos são um bem, mas nós conhecemos o mal também. A doença é um mal, a miséria é um mal, né? A fome é um mal, Criminalidade, né? A morte, né? Então, eles são expulsos dali para conhecer o bem e o mal, onde eles vão provar na carne e o mal. E a história vem até aqui, no final do Apocalipse, nós, né, que temos a semente do pecado, que tende sempre para o erro, conhecendo o bem e o mal, né? E aí nós dizemos assim, quando algumas pessoas dizem assim, mas se Deus existisse, não teria tanto mal no mundo. Não. Se não existisse o mal do mundo, estaria negando o que ele disse na palavra dele. Aí estaria dizendo que ele não existia. Não é porque ele diz assim, eu crio o bem e o mal, eu faço a ferida e a curo. Ok? Deus criou o bem e o mal como um estado de coisa, o estado mal, o estado bem. E o homem desobedecendo, fala assim, agora você vai conhecer o que é. Você vai sofrer na pele para você saber o que é o mal.
Precisa aprender a rejeitar. E essa volta ao caminho e aprendizado é longo. Já estamos aí, quantos milhares de anos, aprendendo, desde que Adão caiu, né? Aprendendo o que é o mal. Então nós vemos toda essa maldade e tal, é porque o homem comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal, ele tem que conhecer. E conhecer, conhecimento, biblicamente falando, não é só não é só saber que aquilo existe. Conhecer é ter um contato físico, é ter uma experiência física e pessoal com aquilo que se faz, né? Como diz. Conheceu Adão e Eva e ela teve o seu filho. Ele não conhecia ela, só de eu conheço a Eva. Não, conhecer seria ter o contato físico. Então conhecer o bem e o mal é ter o contato com o mal. Por isso que nós vemos o mal no mundo, por isso que nós vemos, né? Então, e depois que eles comeram do fruto do bem e do mal, Deus diz, vamos tirar ele fora daqui, para que não comam da árvore da vida. Não seriam eternamente pecadores. Não é? Então foram expulsos de lá. E aqui João viu na cidade santa a árvore da vida. Né? Então, dos dois lados da margem do rio estava ali a árvore da vida. Ele diz assim, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Então essa é a árvore da vida, produz seus frutos de mês em mês. Então, se aqui está se falando da eternidade, alguns dizem que aqui está falando do milênio, que vai e depois volta. Mas a cronologia bíblica nos leva a entender que isso aqui é a eternidade. Então na eternidade das nações terá meses, porque produzirão. Né? As coisas estarão acontecendo. Então diz aqui, e as folhas serão para a cura das nações. Essa é a árvore da vida. Ou seja, as nações serão curadas de todas as suas enfermidades, de todos os seus problemas, e na eternidade não existirá mais mal. Não é? Seria um símbolo, essa árvore? Seria literal. Literal? Literal. E aí diz assim, ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Você vê que aqui, veja bem, quando nós lemos lá no começo de Apocalipse, nós vimos que João, quando viu o Cristo, ele viu o Senhor ressuscitado. Depois você vai andando, João vai tendo visão no céu. Quando João é arrebatado para o céu, ele vê o trono de Deus no céu, vê 24 anciãos em volta do trono, né? Vê 4 seres viventes, miríades de anjos que estão adorando a Deus, ok? Aqui, a Jerusalém Celeste, como nós vimos a semana passada, e o tabernáculo de Deus estará entre os homens, e ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Você não vê mais os anjos aqui. Como é que é? Você não vê mais os anjos aqui. Okay. João não cita os anjos. Né? Ele está citando os seus servos o servirão. Quer dizer, o trabalho que os anjos fazem hoje será atribuído para a igreja no universo. Não sabemos o que os anjos farão. Né? Talvez estarão adorando a Deus eternamente, ou outra coisa. Mas aqui, diante do trono, agora estão os servos do Senhor, olha. E os seus servos, pode ser que se refira a anjos também, mas aqui se refere à igreja também. E diz assim, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Né? Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. Então, isso aqui está falando diretamente para a igreja, e reinarão para todo o sempre. Então, o que nós percebemos aqui, o final da história, da remissão do homem, ele começa pecando, toda a humanidade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como disse o apóstolo Paulo, né? Mas temos a salvação gratuita em Cristo Jesus. Dentre todos esses, Deus na sua soberania, né, nos escolheu, nos elegeu para sermos seus servos, para sermos igreja, para reinarmos com Ele eternamente sobre o universo. Então, não haverá noite, não precisa ser de luz, porque o próprio Deus nos ilumina na cidade santa,
que é a luz das nações, porque ele disse aqui um pouco antes, né? E as nações andarão à sua luz. Então, como que se a Jerusalém celeste desce do céu e fica parada aqui no ar, ela ilumina toda a terra. Não precisa de sol nem de lua. Mas vai ter uma luz própria. A luz será a luz de Deus. Porque quando nós estudamos o Gênesis, preste bem atenção, disse Deus, haja luz. E houve luz, não é assim? Fiat Lux, né? E aí o que acontece? Lá depois, mais adiante, os capítulos adiante que vai falar, então Deus criou os luminares, o sol, a lua. Mas ele tinha criado a luz antes do sol. A luz que Deus criou antes do sol, os pais da igreja explicam o seguinte, eles dizem assim, pô, então, por que precisa do sol para iluminar? Porque sem sol a gente não vê. Os pais da igreja são os caras tão inteligentes, né? Eles falam assim, não tem como você ver, olha o tanto de planeta e estrelas que tem, isso faz sombra. Por isso que precisa de uma luz para iluminar a Terra, porque o tanto de planeta que tem ao redor, muito maior que a Terra, faz sombra para a luz que Deus criou. Então ele põe o sol para reger a noite e o dia. Não é? Então, sendo Deus, como o apóstolo diz, Deus é luz. Okay? Ele próprio iluminará todo o universo. Porque são novos céus e nova terra. As coisas primeiras já passaram. Então, o sol que ilumina agora é o sol da justiça, que é o Senhor. E nós estaremos lá. E só a igreja entra lá. Ok? Aí diz assim, e reinarão para sempre. Para todo, como eu disse, não dá para nós imaginar o que é todo sempre, porque tudo tem um fim. Então, algo que não tem fim mais, nós reinando, não é 100, passa 100 anos, passa 1000, passa 1 milhão de anos, passa 1 trilhão de anos, não acaba mais. É difícil, para a gente entender isso, é difícil, porque a gente está na... Temporal, a gente está no tempo. A gente já pensa no cansaço. Você vê, né? Não haverá, Deus enxugará a lágrima e tirará todo o cansaço, não haverá mais nada. Quer dizer, um corpo sem cansaço, sem doença, sem preguiça, sem tanta coisa, com toda a energia, diante do Criador do Universo, para todo o sempre, não acaba mais. Sem maldição, sem tristeza, sem dor, é a alegria e a felicidade plena. Sem casamento. Praise the Lord. Praise the Lord. O que você fez hoje? Hã? O que você fez hoje? O que eu fiz hoje? É. Não entendi. Maria Luz falou sem casamento. Ah, Não, é porque o Alfredo sempre fala. não, eu tô pensando aqui é o seguinte, questão do tempo, né? Da questão do eterno, né? Uhum. Quando você é jovem, é a mesma coisa que quando você está com o tanque cheio do carro. Você nem olha, você nem sabe se tem tanque, você nem sabe se tem tanque no carro, se o seu tanque está cheio. Quando você está indo para a reserva, toda hora você olha. Dá uma olhadinha. É a mesma coisa da vida. Enquanto você está novo, você não está nem preocupado com o tempo. Mas quando você começa a... Hã? Eu estou olhando um senhor aqui. Tá? Aí quando você começa a entrar na... Fora, mas... Você começa a entrar, né? Começa de um quarto para baixo da reserva, Ah. de acordo com o seu pensamento. Uhum. De acordo com a média, enfim, isso tudo, né? Aí você fica pensando nisso que sempre. Constantemente. Mesma coisa que o tanque. Rapaz, você olha 10 vezes pro tanque em 5 minutos. Não é possível, o posto vai chegar. E você olhando e olhando. Assim é a vida. Então, o que você pensava que era uma coisa que nunca ia acabar, Acaba. tá acabando. Não, na verdade? Tá indo Não, embora. você não. É a O pura cara não realidade. pensa que vai acabar nunca. De repente você vê que a coisa tá Não tem como voltar atrás. tá se acabando. Não dá pra né? negociar. Ainda mais que a gente dos 40 pensa que só tem mais metade, né? Mais ou menos. Betão tá falando um negócio sério ali, vamos respeitar o Betão. Sim. Ah, sim. Você sabe que eu tive um professor? Nós devemos respeito do Betão. Eu tive um professor Só por ele. chamado, Isso é tão natural da vida, né? Natural. Ninguém gosta. chamado Daniel Mendes, eu acho que era o nome dele. Ele disse uma vez assim, irmãos, nós temos que pensar assim, e ele já era um senhor de idade, ele já era uma idade, ele disse assim, tem que pensar o seguinte, você não é nem novo nem velho, você é eterno, imortal, né? Eterno não, eterno é só Deus, você é imortal. Mortal. Uhum. Você vai continuar, você é imortal.
Então, você não pensa mais, eu sou novo, eu sou velho, eu sou imortal, eu não morro mais, porque eu estou em Cristo. Melhor pensar assim. Exatamente. Pronto, alegrou, né, filha? Estou mais perto Ser de ficar mais... imortal, sim. E a eternidade é algo tão... É difícil de entrar na nossa mente, mas é algo tão fácil de se provar. E quando eu dava aula no seminário, eles falando sobre o assunto de eternidade, eu perguntava para o Paulo assim, vocês querem quantos segundos para eu provar a eternidade? Você 30 segundos é muito, muito tempo. 5 segundos eu provo que existe eternidade. Eu pegava a caneta assim, soltava no chão. Pá. Viu? Pode desacontecer isso aqui que aconteceu? Está na eternidade. Não desacontece mais. Como é que vai desacontecer esse ato que agora que aconteceu? Não desacontece mais. Ele entrou para todo sempre. Uma folhinha da árvore que se mexe. Entrou para o sempre. Você Não volta mais. Se provou. Tem como voltar. Mas... Se não tem como voltar mais, já ficou para sempre ali. Provou, mas não convenceu, né? O Ficou Eduardo. para sempre aquele ato ali, né? Provou, mas não Mas não... convenceu. Falando do negócio da luz, da iluminação que vem de Deus, em Tiago 1,17 está escrito: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Descendo de quem? Do Pai das luzes. Então não precisará mais de luz. E será para todo A sempre. luz é ele, né? Ele é a luz que ilumina. O sol é muito pequeno, né? O Sol é uma estrela de quinta grandeza, o que ilumina a nossa Terra, né? Segundo os cientistas, né? Aham. Olha, ciência, eu sempre fico um pé atrás quando a ciência descobriu algo, provou algo, porque eu digo assim, espera aí, há uns tempos atrás me provaram algo, agora desprovaram, provaram de novo. Toda hora muda. Então, a ciência tem que estar se renovando. Aquilo que tem que estar se aperfeiçoando não pode ser a última palavra em nada. Ele tem que ficar quietinho. O que não move é que é a última palavra. O ovo era um vilão, de repente o ovo é o melhor alimento que tem. Então, né? Então diz assim, reinarão para todo sempre. Disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, o Deus dos espíritos, o Criador de todas as coisas, o Deus do universo, enviou o seu anjo, o seu anjo para mostrar a nós que estamos aqui. Quer dizer, o Criador do universo, Deus de todas as coisas, soberano, envia o seu anjo para mostrar as coisas que vão acontecer ao seu céu. A nós que estamos aqui em Denver, 2017, numa terça-feira à noite, ele fez isso por causa de nós, para nos falar. Manda João para Patmos, e eu fico imaginando. Imaginaria João, quando estava em Patmos, preso, por causa da palavra do Senhor, que nós estaríamos recebendo isso aqui hoje? Mas Deus já sabia, né, que nós estaríamos aqui. Foi mostrando essas coisas para João. É um pescador. Do Mar da Galileia, não passou. Um pescador lá. Não sabia o que ia acontecer com ele. Deus escolhe ele, chama ele, mostra todas essas coisas. E hoje nós estamos aqui vendo. Deus manda um anjo para falar com esse homem, para que nós soubéssemos hoje. E se Cristo não voltar daqui a 100 anos, outros vão estar escutando a mesma coisa. Não é? E diz assim, versículo 7. Eis que venho cedo. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Né? Bem-aventurado, bendito é aquele que guarda as palavras das profecias desse livro. Só um adendo. Alfredo, eis que cedo venho sem demora. Meu Deus, mas Jesus está dizendo que está voltando não sei quanto tempo. Esse cedo vem sem demora o quê? Para o tempo de vida que nós temos. É o que o pastor falou aqui no programa, né? Você veja, a volta de Cristo, ela acontecerá para todos e ela acontece individualmente para muitas pessoas no mundo. Agora mesmo está morrendo gente, nesse momento. Está nascendo. Está nascendo e está morrendo. Nesse momento estão partindo gente. Tem gente indo para o inferno, nesse momento agora, penar para a eternidade, não volta mais. E tem gente com o Senhor nesse momento, eternamente. Que o sem demora é para o nosso tempo. Porque, veja bem, um sem demora, 50 anos, como foi dito, a gente falou um dia desses, 50 anos para a eternidade é o quê? Não é nada. 100 anos para a eternidade é o quê? É nada. Então É rápido. é sem demora. E você vê que o Cristo está falando do céu. Venho sem demora, como
Pedro fala, né? 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como o dia que se passou, né? Então, Pedro falando justamente sobre isso, olha, contra aqueles que dizem, mas há tanto tempo eu tenho escutado. Já lá no começo da igreja o pessoal falava isso, porque eles esperavam a vinda de Cristo já, naquele momento, né? E Pedro escreve, olha, vocês têm dizido, desde que nossos pais morreram, nada aconteceu. Aí Pedro fala, Deus não tarda a sua promessa. Porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como o dia que passou. Ele virá com certeza, sem demora, né? E ele vem para nós, individualmente, e virá um dia para julgar todos, para levar a igreja. Então, quando fala que nós temos que estar preparados, né, como o Márcio deu aqui no começo, eu não sei quanto vai ser o meu tempo de vida, né? Eu estou com 46, eu não vi dos 15 passar, até agora eu não vi passar. Pode ser daqui a pouco, ou pode se durar, né? Tem aquele senhor lá em São Paulo que a polícia foi ver a identidade dele, que ele tinha presenciado uma briga. Foi a única testemunha, por isso que eu peguei a identidade dele para 124 anos. Por isso que eu falei, o que é isso? Se essa identidade está certa, tá, e o velho está lá com toda a saúde, né? E a gente não sabe, tem criança que tem gente que vai beber, né? Nasce, já morre. E tantas outras coisas que acontecem. Então, a vinda do Senhor, ela é certa. Isso aí é certo, isso aí não tem como escapar. Isso aí nós vamos mesmo, né? Ô Fredo, Uhum. eu posso estar até errado, mas é interessante a questão da eternidade, né? Da eternidade, a questão do tempo, ir na frente e voltar. Porque eu falo assim, às vezes a gente vive na eternidade, esse eu falo, é o caminho, a gente tá no caminho. Mas, poxa vida, às vezes tem coisas do passado da gente que vem hoje. Você tenta largar, esquecer, mas não tem como. Tem coisas que vêm hoje, acontece, e você fala assim, pô, ficou lá atrás, pô, eu vejo amigos meus que estavam perdidos, vamos dizer assim, sem contato. Entra em contato, pô, você lembra aquela época a gente brincava? Caramba, pô, isso foi passado. Então, estamos falando aqui hoje. Você me entendeu essa... Não é fazer uma mistificação, mas é uma coisa muito louca, tem hora. Família da gente que vem visitar, no segundo dia que está aqui, parece que você viu ela ontem, nunca se separou, né? É o que a gente fala quando a gente Você vai. viu mesmo, né? Parece que nunca se separou. Chega 2 dias e vê ela ontem. Vi ela ontem. De verdade eu vi. Entendeu? Agora ele entendeu o cair da caneta aí, ó. A caneta aí caiu. Tem 2 quilos, olha esse grão. Tá vendo? Já ouviu falar em redundância? Então parece que você nunca se separou, parece que você sempre teve ali com a pessoa, né? Então, são momentos que dá aquele, né? Depende da pessoa, você nem queria. Você fala, puxa, vi de novo. O passado tá aí, ó. Fala, poxa, tá Voltando, né? Você vai ficar quieto, vou ficar na sua casa até se enjoar de mim, mas já. Vou ali tomar um café, né? E aí João diz assim no versículo 8: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Você vê de novo João fazendo isso aqui, ó. Então ele me disse, olha, não faça isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então o anjo está dizendo, eu sou conservo, eu sou servo com você e com os profetas, e sou também servo junto com todos aqueles que ouvem e guardam as palavras desse livro. Esse anjo é bom. Adora a Deus. Outro dia alguém me mandou uma oração do Pai Nosso diferenciada. Como que se vai explicar a verdadeira ideia da oração do Pai Nosso? Que é uma coisa, por exemplo, tudo que tem uma modificaçãozinha na Bíblia, que não está como, né? Aí como é que você explica isso para a pessoa numa situação dessa? E o anjo do céu está lá para adorar a Deus. Quer dizer, é a oração do Pai Nosso que está se cumprindo lá no céu, como deveria ser aqui na terra. Você sabe que questão de tradução da Bíblia, por exemplo, tem certas coisas em certa língua que não tem tradução em outras, né? Então, os tradutores da Bíblia foram pessoas iluminadas por Deus, porque ele fala, como é que eu vou pôr essa palavra para soar de maneira certa, porque as palavras têm sinônimos. E dependendo do contexto que tiver o sinônimo, ele soa outra coisa.
Então o cara tem que conhecer muito da gramática da língua e do modo como o povo usa aquela língua, primeiro, né? Então o camarada que fala assim, eu não preciso estudar teologia para entender a Bíblia, não. Ele não sabe o que está falando, porque os caras que traduziram isso aqui tem que ter um conhecimento muito profundo para nós termos ela hoje fácil para ler. Porque se você pegar no hebraico, no original, né, e ler, você lê um livro em inglês, né? Tem coisas no inglês que, se você falar ao pé da letra em português, vai soar uma coisa totalmente... Você muda o livro todinho. Então você tem que pegar e adaptar para a língua da pessoa. Então, a tradução, quando se faz uma tradução das Escrituras Sagradas, para não mudar o que Deus falou, né, você vai traduzir letra por letra, palavra por palavra, mas tem que dar o sentido exato do que Deus falou para aquela língua. Então, o que significava aquilo para o judeu? Que é, por exemplo, o termo, palavra batismo, né? Batizo, no grego, é emergir, ok? Mas os judeus usavam a mesma palavra, batizo, se você ler lá no original, para lavar as mãos, para aspergir as casas, era tudo a mesma palavra. Então, em que sentido eu vou usar isso? Né? Assim também como rei, né? Reino, são tudo palavras que na língua hebraica às vezes tem que colocar no sentido certo, no lugar certo, e para soar certo para a língua que ele vai falar, ele tem que entender da língua inteirinha, da gramática, da língua, de tudo, para ele chegar ali e colocar para a pessoa que lê e dizer, eu sei o que está dizendo. Né? Por exemplo, o livro Lamentações de Jeremias, quando você lê, cada verso daquele, ele começa com uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, então ele vai indo. Né? Ele começa com uma letra e vai indo. E dá o alfabeto inteirinho. Né? No português não deu para fazer, não dá para fazer isso. Né? Você tem que colocar o sentido que a pessoa vai entender. Né? Então, as Escrituras Sagradas são assim. É você passar para a pessoa o que Deus realmente disse. Né? Então, por um exemplo, se você vai diante de um juiz, né? E o juiz fala a palavra técnica, e você tem uma pessoa que não está entendendo, ela vai perguntar o que ele disse. Você vai ter que falar na língua dela para entender o que ele disse. Se ele deu condenação ou mandou prender o camarada, que é a palavra técnica. Não é? Ou se você vai diante do médico, né? O médico dá uma palavra técnica. Você vai ter que traduzir para a pessoa o que é. Sim. E assim às vezes toda a tradução é assim, as Escrituras Sagradas também foram assim. Esses homens que traduziram a Bíblia, foi Deus ou foi Deus, não tem como. Um exemplo, por exemplo, a palavra saudade em português. Como é que você traduz para o inglês? Não tem. I miss you. É. Eu sinto falta. I miss you. Quer dizer, eu perdido Ou eu sinto falta. de você, sei lá o quê. Eu senti falta de você. Eu tenho, mas o miss é o quê? O miss sozinho, o que é? Pedi. É de perdido. Pedi de você. Tá? Então, eu perdido de você. Quer dizer, Tem que saber traduzir. tá? Aí, um dia desse que a gente estava conversando, duas pessoas totalmente diferentes, uma oriental e uma ocidental. O ocidental, o que Deus pode fazer por mim? O oriental, o que eu posso fazer pelo meu Deus? Aí você pega essas duas escrituras e junta, né? Como é que vai fazer? É um negócio assim, entendeu? Então, a tradução, e a gente tem que louvar muito a Deus pela vida desses homens e por tudo que fizeram, porque foram homens de Deus mesmo. Né? Foram pessoas usadas por Deus. E homens que gastaram a vida fazendo isso. São Jerônimo foi novinho para traduzir a Bíblia e morreu de idade velho só fazendo isso. Não fez outra coisa. Para que hoje nós tivéssemos as Escrituras na nossa mão. Né? Versículo 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Lembra que Deus falou para Daniel? Sela as palavras desse livro, porque o tempo é muito longínquo. Nós vamos estudar depois Daniel aqui, para a gente ter uma ideia da relação de Daniel e Apocalipse. Deus disse para Daniel, sela as palavras desse livro, porque as profecias serão para muito tempo. Você vai morrer, vai se juntar aos teus, tu porém vai até o fim, né? Você se juntará aos teus, mas no último dia, muitos do teu povo se levantarão do pó, uns para a vergonha eterna, outros para a salvação eterna.
Aqui o anjo fala, não cedes as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Né? Ou seja, da morte, porque Cristo não tinha nem se encarnado ainda, Cristo não tinha se feito homem no tempo de Daniel. Né? Ele não tinha se encarnado no ser humano, então ele ia ter que se encarnar, ia ter que morrer. Quando Cristo morre e ressuscita, começou o tempo do fim. Então é a contagem regressiva, né? Então não cede, porque agora está chegando, não tem mais nada que acontecer. O que vai acontecer agora é o fim. Não é? Ele diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eu lembro de uma pregação que o pastor Juraci fez sobre isso, há muito tempo atrás. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. Então chega o tempo em que há uma diferença entre o povo de Deus que está caminhando para a salvação, né, está caminhando para a vida eterna, e aqueles que são os perdidos mesmo, que esses daí já estão piorando. Então fala, aquele que é sujo, suje-se ainda, continua fazendo suas imundícias. Né? E aquele que é limpo, limpe-se ainda, santifique-se ainda. Ou seja, você é salvo em Cristo, busque as coisas lá do alto, que estão em Cristo. Né? Tudo que é bom, tudo que é bom, tudo que é tudo puro. que é puro. Buscar essas coisas. Porque são essas coisas que... Essa é a nossa... Porque sabe por quê? Quando ele diz aquele que é justo, busque mais justiça ainda. Então, porque é para lá que nós estamos caminhando. Para um reino de justiça, de paz, de amor. É para lá. Você não vai chegar lá totalmente perdido. Não é? É igual o vestibular que você vai fazer, né? Como você vai fazer o vestibular? No meu tempo, o pessoal estudava. Hoje já não é mais assim. Mas você tem que estudar pra caramba. Tá? Quando você chegar lá, você não ficar perdido com as perguntas, com o que ia se fazer, né? Então, continue na prática da justiça, na prática do amor, na prática das coisas boas. Que é para lá que nós estamos caminhando. Essa é a nossa vida agora. Não é? Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então esse aqui é o tribunal de Cristo, lembra? Nós estudamos outra semana, que não é o trono branco, é o tribunal de Cristo. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isso aqui é a igreja. Você vê? Bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestes, aonde? Nas suas próprias obras? Na sua própria santidade? Não. No sangue de Cristo. Esses entrarão pela porta da cidade. E aí diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mais uma vez, ele tinha falado aquilo lá, nós falamos sobre o assunto, né? Não é a pessoa que comete um pecado, é a pessoa que vive na prática, que ama o pecado, que gosta daquilo. Esse é do que ele está falando. Porque João disse, nós dissemos que não temos pecado, nós somos o quê? Mentirosos. Né? Então todos nós caímos em muitas coisas, mas nós temos Cristo, não vivemos na prática, não fazemos aquilo por estilo de vida, né? Eu vi um camarada malucão, o cara ficou sendo meio doido. Eu falei assim, não, isso aqui é um estilo de vida. Um estilo de vida ser louco, cara. Né? Aí diz assim, versículo 16. Eu, Jesus, olha, isso aqui é Jesus falando. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, Jesus falando, olha, eu mandei o meu anjo, vai falar isso para nós aqui hoje à noite. O próprio Jesus, o Criador do Universo, falando. Eu peguei o meu anjo e falou, vai lá e fala lá para o pastor Juraci, para a Cidinha, para a pastora Lúcia, para o Eduardo, para a Neuza, para todo mundo que está ali. Ele enviou o anjo por causa disso, para falar para nós. Tá aqui, ele fica aqui. Eu, Jesus, para vos testificar estas coisas às igrejas. Somos nós que estamos aqui. O Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja, dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todo aquele
que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Então, João termina o livro do Apocalipse escrevendo o que disse o Senhor. Eu advirto aqueles que ouvirem a palavra desse livro, das profecias desse livro. Se alguém acrescentar alguma coisa que não está aqui, que a gente deve ter temor quando ouve isso, né? Eu já ouvi muitas vezes a pessoa dizer: olha, a Bíblia não diz isso, mas eu... né? Irmãos, eu fico com vontade de sair correndo de medo, né? Porque Deus lhe acrescentará os castigos que estão escritos nesse livro. E se dele alguém tirar alguma coisa e disser: não, isso aqui não tem importância, ou Deus tirará dele a parte da árvore da vida e da cidade santa. Né? Então nós vemos a seriedade que é a palavra de Deus, né? Uma coisa que nós não podemos brincar. E o Senhor diz: eis que venho em breve. Para nós, igreja, imaginando a época e a situação em que esse livro foi escrito, a igreja sendo perseguida, estava sob o domínio de Dominiciano, que tinha voltado o culto aos ídolos, né, prendendo a igreja, jogando o cristão para morrer de tudo quanto é jeito. E João lança a palavra para os cristãos, uma palavra de esperança. Então, meus irmãos, vocês vão morrer. Por isso que eles se entregavam às feras e não estavam nem aí. Porque vocês vão ver o Senhor. Isso vai passar logo. Quer dizer, todos aqueles irmãos nossos que morreram lá no Coliseu estão com Cristo agora. O sofrimento deles foi muito rápido, né? O medo que passaram, né? Comparado com a eternidade agora, né? Porque quando a gente está sofrendo, parece que é uma eternidade, né? Você está com um problema, você pode viver, você pode viver 10 anos numa bonana, na bênção. Parece que passou rápido. Agora você passar um ano na prova... Não, você passa meio dia sentindo uma dor. Parece que não acaba nunca. Você passa semana sem sentir nada. Você nem lembra que tem cor. O dia que você amanhece ruim, você fala: meu Deus. E quando vai embora a dor, você fala: ah, que maravilha, como é bom, né? Mas aí 10 minutos depois você esqueceu que você sentiu dor. Você sabe que tem a história de uma... Eu sou assim. Tem a história de uma mártir que morreu, que era cristã, prenderam junto com outros cristãos, e ela estava amamentando. E jogaram ela que a cadeia era subterrânea. Um calor, muito mais que hoje, não é? Sem ar-condicionado, assim, de cristão em cima do outro, assim, espremendo. Ela não conseguia respirar, ela não conseguia respirar. E ela pediu só uma coisa: você deixa pelo menos amamentar o meu filho pela última vez. Amamentou o filho sabendo que ia morrer. E aí, Ia mandar mamar até o dia inteiro. fumaça queimando fora, entrava lá dentro, muitos ficavam sufocados. Aquele calor insuportável. E aí,